Olá, caros alunos do curso de Administração e Contabilidade. Espero que estejam todos bem e que tenham um grande aproveitamento nessa aula de hoje. Na aula passada, nas duas aulas anteriores, na primeira nós falamos sobre a evolução histórica do direito do trabalho pelo mundo. Depois nós falamos a evolução histórica do direito do trabalho no Brasil. E na penúltima aula, nós falamos sobre a definição e fontes do direito do trabalho. E hoje não será diferente, falaremos sobre os princípios do direito do trabalho. É um tema bem extenso, mas de grande valia para o acadêmico e para a vida social, né? Que terá um aprendizado onde será empregado nos seus trabalhos, na sua vida cotidiana, tá certo? Então, de imediato, logo iremos falar sobre o conceito de direito do trabalho. Para Volia, Bonfim Cassar, ele fala que princípio é a postura mental que leva o intérprete a se posicionar desta ou daquela maneira. Os princípios são as normas fundamentais do sistema, que formam o quê? Formam todo o ordenamento jurídico, bem assim a interpretação das normas e regras. Na definição de Alex, ele fala que princípio são mandamentos de otimização, isto é, ele está querendo dizer o quê? Que as normas que ordenam, né, que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes, como eu disse aos senhores, nessa existência de relação social. Os princípios, eles estão ligados aos valores que o direito visa realizar. Servem aí de fundamento e são responsáveis pela gênese, pelo nascedouro de grande parte de regras, né, que, por consequência, essas regras deverão ter a sua interpretação e aplicação condicionada por aqueles princípios dos quais eles se originaram, né? Então, já diante disso, convém e é aplicável também nós falarmos sobre regras e princípios. Na lição de Ronald Dworkin, né, ele fala que a norma em sentido amplo alberga aí tanto as regras quanto os princípios automaticamente. E cabe aqui, senhores, salientar que a doutrina clássica, ela não atribuía caráter, até então, normativo autônomo aos princípios. Cabe esclarecer aos senhores que tanto os princípios como as regras são juízos, né, concretos do dever ser. E aí, diante disso, cabe a nós dar uma atribuição normativa aos princípios, que será fundamental para quê? Para a extração da máxima efetividade na Constituição Federal. Porque no conflito entre regras jurídicas, a qual nós estamos falando, uma delas será desconsiderada em favor da outra, né? O que chama-se aí lógica do tudo ou nada, em relação às regras. No entanto, diante da colisão entre dois ou mais princípios, ao contrário do que as regras expressam, um princípio não revoga o outro princípio. Então, entre regras, uma será colocada de escanteio. Já entre regras e os princípios, né, um não revoga o outro. Mas sim, eles vêm e se harmonizam-se, devendo-se aí aplicar cada um deles na maior medida possível aí, de acordo com o caso concreto. Mediante aí, né, há de se avaliar dentro do princípio da razoabilidade, dentro do princípio da proporcionalidade e também dentro do princípio de ponderação de interesse. Assim, Robert Alex, ele vai e fala que as regras conflitantes excluem-se mutuamente, automaticamente. Ao passo, senhores, que os princípios dotados da dimensão de peso permitem o que se chama de sopesamento aí dentro dessa vertente. E aí passamos a concluir e entender que assim que as regras elas são avaliadas sob uma dimensão da validade.
havendo o quê? De se dizer aí, havendo um conflito entre elas, uma das regras deverão ser invalidadas, como já disse, por outrora, aos senhores, analisando segundo os critérios de quem? Os critérios hierárquicos, cronológicos, temporal e também dentro de uma especialidade. Os princípios, senhores, são avaliados sobre uma dimensão da importância aí, e há apenas um conflito aparente entre eles aí, né, entre os princípios, pois todos são igualmente válidos. Onde se houver colisão aí, é solucionado pelo juízo de ponderação aplicado a cada caso concreto. Então, o que dependerá tanto para as regras e para os princípios? É que vai haver uma solução dentro de cada caso concreto. Isso é de extrema importância, porque só entenderemos dentro de um caso, a cada caso concreto, que seria o mais óbvio, que você entenderia todas as circunstâncias nesse sentido do que nós estamos dizendo, do que eu estou dizendo aqui para os senhores. Critérios de distinção entre princípios e regras. Há um critério aqui chamado, primeiro deles, né, é o grau de abstração. Esse grau de abstração, os princípios possuem uma maior grau de abstração. É óbvio, né? Por quê? As regras são concretas e prescrevem uma imperatividade diante de uma conduta. E elas podem impor, permitir e também proibir. E há consequências determinadas ao caso concreto. Dentro desses critérios, é bom salutar que há o conflito e a colisão. As regras, ela vale a lógica, né, automaticamente, do tudo ou nada, né, segundo o critério do constitucionalista Dworkin, Ronald Dworkin, e quando duas regras colidirem ao caso concreto, uma delas só será aplicada, né? Enquanto os princípios, que por outrora disse aos senhores aqui, os princípios, quando se colidem, não se exclui, devendo automaticamente aqui se haver a ponderação e a harmonização entre eles. Capacidade de normogenética é o quê? Essa capacidade normogenética é a capacidade de gerar normas. Os princípios são fundamentos de regras, são normas que estão na base da criação das regras e por isso possui o quê? Uma normogenética, que é uma palavrinha bem complicada de se falar, é normogenética, né? Grau de determinação da conduta concreta dentro desses critérios. As regras, elas trazem, né, automaticamente ou não fazer um não fazer específico, né? Ao passo que os princípios não definem aí automaticamente uma conduta concreta. Eles prestam um valor ou uma diretriz sem dizer uma situação jurídica, nem se reportar a um fato aí particular, nesse sentido do que estamos dizendo, exigindo aí a realização de algo da melhor maneira possível, observadas as possibilidades fáticas e jurídicas. Já outro critério, que é a atuação enquanto fonte do direito. São 5 critérios que nós estamos falando até agora. O princípio nem sempre é aceito como fonte primária. Por quê? Enquanto a norma é a fonte primária por excelência. Em que pese todas essas considerações, o artigo 8º da Consolidação das Leis Trabalhistas atribui aos princípios uma força normativa supletiva. Por quê? O artigo 8º da CLT, ele diz que as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão conforme o caso pela jurisprudência, por analogia, que nós já estudamos, por equidade e outros princípios aí e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho. E ainda, senhores, de acordo com outros costumes, né? Com os costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.
Pessoal, como estamos aqui tentando gravar ao vivo, eu vou ter que conectar o cabo aqui da energia no computador. Só um minuto aí, tá? Prontinho. Princípios do direito, as funções e as classificações. Fase pré-jurídica ou política, né? Nesta fase aqui, senhores, os princípios, eles vão atuar como verdadeiras fontes materiais do direito aqui. Na medida, senhores, em que podem, né, em que postam aí como fatores que influenciam na produção na ordem jurídica automaticamente, em influência ao quê? Obviamente, né, de forma limitada, pois as principais fontes materiais do direito se encontram fora do sistema jurídico. A fase jurídica aqui, nessa fase, os princípios se classificam de acordo com a função específica que eles realizam. Pode ser descritivo ou normativos, subsidiários, normativos próprios ou concorrentes, nesse sentido de que nós estamos falando. Então, nós agora esmiuçaremos cada um deles. Os descritivos ou os informativos, eles cumprem o papel de interpretação do direito. Não atuam como fonte formal do direito, mas como um instrumento, algo instrumental de auxílio na interpretação jurídica. Normativos jurídicos. Por que normativos jurídicos? Eles realizam o trabalho, né, de integração jurídica, são essas normas supletivas, como já dissemos, e é exatamente o que está citado lá no texto do artigo expresso na legislação, na CLT, artigo 8º da CLT e o artigo 4º da LIMD, né? Porque ele fala o quê? Que vai aquilo que o que eu li agora para os senhores, que tanto que os princípios, ele vai dizer que os princípios e normas gerais de direito, principalmente o do direito do trabalho, as autoridades administrativas e a justiça do trabalho, da falta de disposições contratuais, decidirão conforme o caso da jurisprudência, por analogia, equidade e outros princípios aí a qual o regem nessa questão, né? Normativos próprios ou concorrentes. Esses aqui, eles atuam com natureza de norma jurídica. Por quê? Independentemente da necessidade de que dessa ocorrência de integração. Destaca-se que aqui qualquer princípio geral do direito ou específicos, né, há ramo especial aí. Cumpre salientar os papéis interpretativos aí, normativos, subsidiários e normativos próprios e concorrentes, como já falamos para os senhores. Outras classificações das funções dos princípios do direito do trabalho. Uma das outras classificações, a qual eu trago para os senhores, é a função informativa ou construtiva. Por quê? É o meio pelo qual os princípios servem de referência para o legislador até então, quando da criação da norma jurídica. E aí os princípios constituem, portanto, fonte material do direito. Já a função interpretativa, porque eles auxiliam como interpretação do sentido da norma jurídica, né? O exemplo que eu trago aqui para os senhores, e um exemplo muito pertinente, é o princípio da proteção ao indúbio pró mísero, porque o trabalhador acabará se tornando um pró mísero. Significa que essa hipossuficiência por parte do trabalhador, tá certo? Uma função normativa, porque os princípios, eles se aplicam na solução de casos concretos, seja de forma direta, através de derrogação de uma regra por um princípio, seja de forma indireta, pela integração de um sistema jurídico na hipótese de uma lacuna da lei, né? Caso também não haja
a norma específica é aplicável ao caso concreto, né, e proceda-se essa integração a partir da aplicação do princípio, tá certo? Princípios gerais do direito do trabalho. É pertinente, senhor, esclarecer que qualquer dos princípios gerais que se aplique ao direito do trabalho, ele sofrerá, evidentemente, uma adequação dentro de uma compatibilização, né, com os princípios e regras próprias a este ramo jurídico especializado. De modo que a sua inserção da diretriz geral não choque com a especificidade aí, né, inerente ao ramo justo-trabalhista, tá certo? Princípios gerais, adequações. É importante, senhores, destacar que vários princípios gerais do direito têm aplicação direta no direito do trabalho. Alguns deles, né, com adequações, como nós já dissemos. Nesse sentido, nós passaremos a ver agora os princípios a qual os gerais do direito, até chegarmos nos princípios pertinentes ao direito do trabalho. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Esse princípio, senhor, expressa o conhecido brocárdio aqui da pacta sunt servanda, lá do Código Civil, estabelecido da inalterabilidade aí. Este princípio, ele tem a matriz dele, como eu já disse, ela é civilista. E recebe uma nova roupagem aí, assim que ele entra no ordenamento do trabalho, pelo artigo 468. Né, que ele vai dizer lá, só é lícita a alteração do contrato individual de trabalho por mútuo consentimento e ainda assim, desde que não resulte, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Princípios da lealdade e da boa-fé. Esse princípio, segundo o princípio da lealdade e da boa-fé, ele já parte com uma premissa, que é a boa-fé, tanto do empregado quanto do regime do empregador, que devem agir em sua relação pautados aí pela lealdade e a boa-fé, tá certo? A ideia de responsabilidade pré-contratual, por exemplo, ela decorre do princípio da boa-fé. Como efeito sobre isso, se a parte contratante não age com boa-fé e lealdade durante a fase das tratativas, essas negociações preliminares, pode ser condenada ao ressarcimento aí dos danos materiais, né? Bem como de eventual dano moral também. Ainda, senhores, a lealdade e a boa-fé podem ser identificadas em normas justo-trabalhistas, né? Por quê? Que tratam desses limites impostos aí à conduta de uma parte, em confronto com os interesses da outra parte contratual. A exemplo disso é o que ocorre em figuras como da justa causa obreira, como a incontinência de conduta, como o mau procedimento, a desídia, a negociação habitual desleal e outras ramificações aí. Princípio da razoabilidade. Esse princípio da razoabilidade, segundo o qual se espera que o indivíduo, né, haja com uma razoavelmente aí dentro desse contexto, orientado, né, sempre pelo bom senso. Sempre que a lei não tenha previsão determinada, né, dentro dessa circunstância, surgida aí ao caso concreto. O núcleo de aplicação do princípio da razoabilidade e a conjugação das ideias de adequação e de necessidade, elas vão se permear sobre isso. Por quê? Convém aqui eu salientar para os senhores e explanar sobre essa adequação. Adequado é o meio apto a atingir os resultados esperados. E necessário, por quê? Porque, por sua vez, é o meio que atinge aí, passa a se atingir a sua finalidade com uma menor restrição possível ao direito à lei. Este princípio, ele tem especial importância na seara trabalhista, né? E eu trago como exemplo aqui o exercício do poder disciplinar pelo empregador. Então, o empregador, dentro desse princípio da razoabilidade, ele terá que trabalhar
dentro, sempre na cautela, né, na seara trabalhista. Foi a partir do princípio da razoabilidade, né, que o TST chegou à responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Editou uma súmula aí, a súmula 331 do TST, tá certo? Princípio da tipificação legal de ilícitos e penas. É originário do direito penal esse princípio, estabelece que não poderá haver aqui uma punição sem a correspondente norma que tipifique a conduta. Os artigos 482 e o artigo 483 da CLT positivam as faltas contratuais, né? E a saber, o que vai se entender é que o princípio do agenidade, ele é no direito do trabalho, esse princípio da agenidade, que é alheia à habilidade ou alienação, né? Automaticamente ele vai se tratar sobre uma alienação por parte do trabalhador, tá certo? O artigo 2 da CLT, ele fala que este princípio, que não confere natureza onerosa à relação de emprego e que determina que os riscos do negócio são sofridos exclusivamente pelo empregador, não podendo o trabalhador aqui, automaticamente, ser responsabilizados pelos prejuízos do empreendimento. É igual agora está havendo na pandemia. Esse princípio ele vai se tratar nessa questão, porque muitos empregadores querem atribuir, né, o risco do negócio, a responsabilidade, querem atribuir a responsabilidade ao empregador. Mas se nós observarmos, o risco do negócio é do empreendedor e nunca do empregador. Registre-se aqui alguns autores, como o clássico Sérgio Pinto Martins e Maurício Godinho, eles tratam este princípio como uma caracterização do contrato de trabalho, referindo-se a ele como um princípio de alteridade. Princípios constitucionais, né? Passamos por essa seara aí desses princípios gerais e agora falaremos sobre os princípios constitucionais relevantes para o estudo do direito do trabalho. E o primeiro deles é o princípio da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Segundo Ingo Sarlete, dignidade da pessoa humana é a qualidade intrínseca e destinativa de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e considerações por parte do Estado e também da comunidade, implicando-se aí até então, nesse sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano. O princípio da dignidade da pessoa humana está elencado na Constituição Federal e traz a noção de que o ser humano é um fim em si mesmo, né? E veda-se assim a coisificação do homem e também, no caso específico, a coisificação do trabalhador. É o que é mais óbvio, porque o ser humano não é coisa. O ser humano é um ser que sente as agúrias, e essas agúrias, muitas das vezes, vêm pelas doenças sentimentais. E qual pode definhar o trabalhador, tá certo? Princípio do valor social do trabalho e da livre iniciativa, artigo 1º, inciso 4 da Constituição Federal. Consoante o artigo 427 do Tratado de Versalhes e a Declaração de Filadélfia, o trabalho não é uma mera mercadoria, é o que nós já expressamos anteriormente, não tem essa coisificação o trabalhador. O trabalho, ele tem um valor social, ele deve servir para propiciar a dignificação da pessoa por meio de um trabalho decente. É o que muitos dizem por aí, que o trabalho dignifica o homem. E o Tratado de Versalhes e a Declaração de Filadélfia vai exatamente tratar por aí, nesse sentido, né? Vai dizer que o trabalho ele tem um fim social e o trabalhador e propicia aí automaticamente a dignidade da pessoa humana. Princípio da não discriminação.
Aqui, senhores, a Constituição Federal, em diversos dispositivos, ela veda a discriminação. O artigo 3º, por exemplo, inciso 4, o artigo 5º, caput da Constituição Federal, inciso 1º, o artigo 7º, nos incisos, inúmeros incisos ali, o 31, o 32, o 34, sendo o que dizendo aqui, ali, amplamente aplicável à relação de trabalho. Nesse sentido, inclusive, a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, conceitua discriminação qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento da matéria aí de emprego ou de profissão. As organizações representativas, né, e de empregadores e trabalhadores. A súmula, senhores, esse assunto foi tão importante que ele acabou sendo sumulado na súmula 683 do STF. O limite de idade para inscrição em concurso público só é legítima em face do artigo 7º, 30 da Constituição Federal, quando possa o quê? Ser justificado pela natureza das atribuições aí até então do cargo a ser preenchido. Tá certo? Qualquer discriminação que não venha a ser elencado na Constituição Federal, ela se torna um ato ali automaticamente discriminatório e é vedado por lei devido à súmula 683 do STF. Princípio da proteção do trabalho, prevalência da condição mais favorável. Artigo 7º, caput. Ele diz o quê? A CF, ela vem e prescreve um catálogo mínimo de direitos trabalhistas aí e autoriza a aplicação de outros direitos que propiciem automaticamente uma melhoria das condições de vida dos trabalhadores. É o que eu disse aos senhores anteriormente, que automaticamente vai se tornar algo que seja adequado dentro das adequações, sendo aplicado ali outros direitos, caso seja necessário. Princípio da proteção contra a despedida arbitrária, artigo 7º, inciso 1º. A CF também, ela protege a relação empregatícia, né, contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, em caso de harmonia, né, com a Convenção 158 da OIT, tá certo? Princípio da proteção ao salário, artigo 7º, inciso 4, 6 e 25 e 30, né? 30 da Constituição Federal. Esses princípios garantem o salário mínimo digno, né, capaz de atender às necessidades básicas e vitais do trabalhador, de sua família, com reajustes aí periódicos que garantem aí o poder aquisitivo e a irredutibilidade salarial e a isonomia salarial. Ninguém vai ganhar, aqui é bom se explicitar que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Isso é o que está na Constituição Federal. A súmula vinculante número 4, a vinculante número 6 e a vinculante número 15 e 16 vai salientar aqui todas essas situações. A súmula vinculante, por sinal, ela diz aí: o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Esse indexador, né, o que vai fazer? Não pode servir como base para o órgão público pague menos que um salário nessa questão. A súmula 6, ela fala em que não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior a um salário para as pessoas prestadoras de serviço militar inicial, né? Aí, automaticamente, já tem uma súmula nesse sentido, né, que poderíamos dizer que são as exceções. A súmula número 15, ela diz que o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se garantir aí se atingir o salário mínimo. A súmula 16 diz que os artigos 7º e 4º e 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal refere-se automaticamente ao total da remuneração percebida pelo servidor, né? De olho aqui na jurisprudência,
né, a decisão que aplica ao piso salarial, estabelecida no artigo 5º da Lei 4.950, de 96, ela traz uma ressalva, né, que é a vedação de vínculos aos futuros aumentos do salário mínimo. Ela está automática em consonância com o enunciado da súmula 4 aí, do STF, tá certo? Proteção do mercado de trabalho, né, o princípio da proteção do mercado de trabalho da mulher, artigo 7º, inciso 20, é uma vedação ao trabalho infantil, proteção ao trabalho do adolescente, artigo 7º, inciso 33. De olho na jurisprudência novamente, a trabalhadora rural, menor de 16 anos de idade, a concessão do salário maternidade, é importante salientar isso, nos termos da jurisprudência do STF, o artigo 33 da Constituição Federal. Não pode ser interpretado em juízo da criança ou do adolescente que exerce a atividade laboral aí, haja vista que a regra constitucional ela foi criada para a proteção da defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los aí de seus direitos, tá certo? Princípio da proteção ao meio ambiente do trabalho, né? Aqui é um conjunto de artigos da Constituição Federal que automaticamente trazem essa proteção ao meio ambiente do trabalho. Por exemplo, um meio ambiente barulhento que vai prejudicar, que ele tenha automaticamente materiais com protetor auricular, se for causar uma poeira ou uma fumaça que ele tem que ter os outros equipamentos de EPI, isso é uma garantia constitucional da proteção do direito do trabalho, tá certo? De olho na súmula, nós vamos ver que a súmula 736 do STF, a Justiça do Trabalho é quem irá julgar as ações de descumprimentos de normas, senhores, trabalhista relativas à segurança e higiene e saúde dos trabalhadores. Uma causa que muitos não entendem é que muitas das vezes são ajuizadas na vara civil. Quem vai julgar essas situações de descumprimento, né, em relação à segurança e higiene e dos seus trabalhadores é a Justiça do Trabalho, tá certo? A súmula vinculante 22, ela diz que a Justiça do Trabalho ela irá processar e julgar as ações de indenizações por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho, né, proposta por empregador contra empregado e não possui aí uma sentença de mérito em primeiro grau, tá certo? A súmula 454, então o que eu disse anteriormente? Que a Justiça do Trabalho é que irá julgar em caso de alguém acidenta no trabalho e venha a falecer, e quem irá julgar essa situação será, se cabe dano moral, se cabe dano material, será para os futuros herdeiros a Justiça do Trabalho. A súmula 454 do TST, ela diz que a competência da Justiça do Trabalho de execução de ofício da contribuição social referente ao seguro de acidente. Automaticamente está dizendo que qualquer coisa relativa a acidente de trabalho é com a Justiça do Trabalho, né? Principalmente contra a contribuição social. Vai que o empregador está sonegando, quem julga isso aí automaticamente é a Justiça do Trabalho. Senhores, como a nossa matéria aqui legislação do trabalho, direito do trabalho e legislações, é de tamanha oportuna e dizer, e trazer uma atualidade, porque 10/5/2020, na jurisprudência do STF, né, ele diz que, referente ao artigo 927, parágrafo único do Código Civil, ele vai dizer que é compatível com o artigo 7º, 28 da Constituição Federal. Né? Porque ele vai dizer que é constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos morais decorrentes de acidente de trabalho nos casos específicos em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida. Então, não tem outra chance, o empregador pode alegar o que quiser, mas é da seara da Justiça do Trabalho, tá certo? Princípio do reconhecimento das convenções e acordos coletivos, artigo 7º,
inciso 26. Ele vai dizer que a CF diz que automaticamente reconhece as convenções e acordos coletivos como instrumento de ampliação desse catálogo aí, né, dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores. Então, com o olho diretamente na jurisprudência, houve-se o julgamento do recurso extraordinário 590.415 do relator ministro Roberto Barroso, que ele disse: a Constituição de 1988, em seu artigo 7º, inciso 26, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, né? Acompanhando aí a tendência mundial, retratada na Convenção de 98 e na Convenção 154 da OIT, tá certo? Mas se ligando na jurisprudência do TST, a OJ da CDI número 383, ela diz que a terceirização, os empregados da empresa prestadora de serviço e tomadora terão uma isonomia, enquanto a OJSDC, ela diz que o salário normativo de contrato de experiência, uma limitação de tempo de serviço e de possibilidade, tá certo? Agora, senhores, nós falaremos de princípios específicos do direito ao trabalho. A base principiológica aí do direito do trabalho, ao menos em âmbito da doutrina nacional, ela se assenta no trabalho de Américo Pla Rodrigues. Por quê? Ele traz em sua clássica obra aí os princípios do direito do trabalho. Conforme esse autor aí, surgiram princípios peculiares do direito do trabalho. Ele vai falar que quais são eles. E eu citarei aqui para os senhores. Princípio da proteção, princípio da primazia da realidade, princípio da irrenunciabilidade, princípio da continuidade, princípio da boa-fé, né, já tratado aqui nos princípios gerais, princípio da razoabilidade, também já tratado aqui nos gerais, tá certo? Nos princípios gerais. Já para Alice Monteiro de Barros, apenas os 4 primeiros princípios aí, né, seriam peculiares ao direito do trabalho. Quais 4 primeiros? O princípio da proteção, da primazia da realidade, da irrenunciabilidade e da continuidade. Esses 4 primeiros para ela, né? E os demais seriam comuns a todos os ramos do direito. Outros autores de renome, né, eles dizem que eles trazem outros princípios igualmente aí importantes. A título de conhecimento e esclarecimento, o princípio da inalterabilidade contratual, lesiva, o princípio da intangibilidade e irredutibilidade salarial e o princípio da dignidade da pessoa humana, já tratado aí dentre os princípios gerais do direito. Vejamos, então, cada um dos princípios aqui listados, tá certo? Princípio da proteção, chamado de princípio protetor ou tutelar, ele traz uma relação de emprego e naturalmente desigual, né? Contém aí uma desigualdade natural, porque, de um lado, automaticamente se encontra o empregador na condição de detentor, com esse monopólio, né, dos meios de produção. O empregado de seu turno detém apenas o que aqui? A força do trabalho para ofertar. Essa desigualdade natural entre empregado, né, e o empregador, automaticamente. O empregado, como eu disse para os senhores na parte inicial, esse promísero, esse hipossuficiente, né, e depende economicamente do empregador. E o direito do trabalho, ele surge para atuar, né, do lado da balança aqui, do lado do fraco da balança, né, porque está aqui assim, a balança é dessa forma, empregador e empregado. Então, e assim é um reforço, né, a essa ideia aqui, o princípio da proteção, ele busca o quê? Ele busca frisar essa diferença, protegendo o empregado nessa relação aqui que nós citamos para os senhores, tá?
De olho na jurisprudência, né, o agravo de instrumento em recurso de revista interposto aí na vigência da Lei número 13.015 de 2014, a cobrança de dívida já paga a penalidade prevista ao artigo 940 do Código Civil. Aí. E aí, a inaplicabilidade ao processo do trabalho, princípio da proteção do trabalhador automaticamente que veio para elencar, né? Nesse sentido. Princípio da norma mais favorável. Havendo aqui mais de uma norma aplicável ao caso concreto, sempre salientando isso, optar por aquela que seja mais favorável ao trabalhador. O próprio princípio em tela, ele já vai trazer, automaticamente ele é autoexplicativo, né? A identificação da norma mais favorável se dá mediante critérios aí de comparação entre as normas já existentes. São 3 critérios aqui que convém salientar. A teoria otimista, ou da acumulação ou da soma, observa que cada item da norma, extraindo-se o quê? Daqueles que se mostram mais favoráveis ao empregado. Esta teoria desconsidera qualquer desvantagem. Já a teoria do conglobante, é um conjunto ou bloco, ela seleciona uma ou outra fonte, comparando-se aí em sua integralidade. Deve-se escolher aí a fonte que seja, no seu conjunto, mais favorável ao trabalhador. Uma teoria intermediária, eclética ou orgânica, ela fraciona a norma em títulos aí, observando-se a partir daí a norma mais favorável, extraída aí em razoável matéria analisada, tá certo? Alguns autores aí denominam essa teoria teoria de conglobamento mitigado, né? No ordenamento brasileiro, a teoria eclética foi adotada pela Lei 7.064 de 82, hoje ampliada pela Lei 11.692 de 2009, que versa aí sobre o trabalho do brasileiro no exterior, tá certo? Cuidado com a reforma trabalhista, que o artigo 620 da CLT, ele foi alterado e passou, senhores, a prever que as condições estabelecidas aqui em acordo coletivo do trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva do trabalho, né? Cuidado ainda, os instrumentos coletivos serão superiores à lei nos casos do artigo 611 da CLT. Nota-se aqui, portanto, que ainda que a lei venha a ser mais favorável à reforma trabalhista, ela permite a aplicação do instrumento coletivo aí em seu detrimento, tá certo? Né? Esse impacto aí, a esse dispositivo, poderá ocasionar impactos significativos ao direito do trabalho. Proteção ao indúbio pró-operário, tá certo? Também denominado impro mísero, como já disse aos senhores, né? Essa hipossuficiência é uma determinada regra aqui que permite 2 ou mais interpretações. Estará o intérprete do direito aqui vinculado à escolha da que se mostre mais favorável ao empregado. Segundo Maurício Godinho Delgado, havendo dúvida, o juiz, né? A dúvida do juiz, ele deverá decidir em desfavor da parte que tem o ônus da prova, né? Por exemplo, eu entro com uma ação e automaticamente eu terei que provar. Se o empregador entrou com a ação, automaticamente ele deverá provar naquele tópico duvidoso. E nada segundo diretrizes genéricas aí indúbio pró-operário, né? Isto porque no processo do trabalho ele deve se respeitar as regras relacionadas à matéria. E por isso vale a máxima do ônus de quem alega, tá certo? Como eu disse aos senhores. Princípio da condição mais benéfica. O contrato de trabalho ou o regulamento de empresa deverão sempre, né, prevalecer diante da edição de normas que estabeleçam patamar protetivo menos benéfico ao empregado. Liga-se ao princípio aí, portanto, traz uma ideia de direito adquirido nos termos
preconizado na Constituição Federal, aí, artigo 5º, inciso 36. Este princípio aqui está positivado no artigo 468, caput da CLT, bem como foi consagrado pela jurisprudência, né? A súmula 288 do TST, ela traz, né, uma complementação dos proventos de aposentadoria, né, que ela acaba sendo rígido pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, observando as alterações posteriores, desde que seja mais favorável ao beneficiário do direito. A súmula 51 do TST, por sua vez, ela traz duas cláusulas, né, que ela diz assim: as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens derivadas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitindo após revogação ou alteração desse regulamento. A segunda cláusula, ela diz o seguinte: havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras dos sistemas do outro. Isso era o mais óbvio que deveria acontecer. Se ele prefere uma norma, né, se ele prefere um regulamento, os demais regulamentos serão automaticamente uma renúncia. A súmula 51 trata dessas duas hipóteses aí que eu falei aos senhores. Revogação ou alteração, prejudicial ao trabalhador, né? E a outra fala a vigência de dois regulamentos. O empregado fará uma opção. E opção, essa, se ele preferiu, a outra se entenderá como renúncia, tá certo? A OJ 59 da CDI 1 do TST, ela fala da data de pagamento, salários e alterações. Aqui, automaticamente, não viola o artigo 468, desde que observado o parágrafo único do artigo 459, ambos da CLT. A OJ 308 da CDI 1 do TST, ela diz que a jornada de trabalho é a alteração do retorno à jornada inicialmente aí contratada do servidor público. E outras OJ, tá certo? Princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade no direito do trabalho prevalece os acontecimentos fáticos, né, provados no processo, sobre a forma ou documentos produzidos pelas partes. Né? O cartão de ponto, por exemplo, o contrato de trabalho, né, o recibo de pagamento, todos esses documentos e outros, se necessitarem, né, eles servirão. Este princípio aqui foi consagrado pelo artigo 9 da CLT e serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Aqui convém, senhores, dizer aqui que há, por parte, muitas das vezes, do juiz do trabalho, sempre uma desconfiança. Tanto é que as testemunhas que são levadas, elas são tratadas a ferro e fogo. Por quê? Testemunha, muitas das vezes, pode mentir. E, nesse contexto, o juiz do trabalho está sempre alicerçado ali de técnicas para tentar descobrir se essa pessoa está mentindo ou não. E os documentos também referentes ao contrato de trabalho, documentos pertinentes ali que são levados. Questão séria aqui possível, né, aplicar este princípio contra o empregado. Né? É possível? Seria possível aplicar este princípio contra o empregado? Né? Compreende aqui que este princípio, né, é parte do princípio da proteção, de tal sorte que, por isso, só pode ser aplicado em favor do empregado. Mas, de olho na jurisprudência, né, sobre esse princípio, ela vai dizer que esse princípio da primazia da realidade sobre a forma de amplia a noção civilista de que o operador do direito jurídico no campo das declarações volitivas deve atentar mais à atenção dos do que o envoltório aqui, né, através do que transpareceu à vontade. O princípio da primazia da realidade sobre a forma constitui em poderoso instrumento para a pesquisa aqui e um encontro real de uma situação de litígio trabalhista. Não deve, contudo, ser banido unilateralmente pelo operador,
desde que a forma não seja da essência do ato aí, né? Nesse contexto. O intérprete e aplicador do direito deve investigar e aferir se a substância da regra protetiva trabalhista foi atendida na prática concreta, efetiva e as partes, ainda que não seguida estritamente a conduta específica pela legislação. Princípio da continuidade. O direito do trabalho, senhores, presume-se que os contratos eles tenham sido pactuados por prazo indeterminado. Essa é a regra. Somente admitindo aí, excepcionalmente, os contratos por prazo determinado, tá? Muitos autores mencionam como fundamento o princípio da continuidade do artigo 7º da Constituição Federal aí. Por quê? Prevê a proteção quanto à despedida arbitrária. Outros criticam tal vinculação, pois o mencionado dispositivo aí carece de regulamentação. As garantias de emprego conferida à gestante, o acidentado, ao cipeiro, de certa forma, essas garantias atuam no sentido de manter o quê? A ideia de continuidade, né, do contrato de trabalho sacramentada aí na súmula 212 do TST, tá certo? É importante, né, trazer para os senhores que, prevendo a impossibilidade da dispensa arbitrária, temos a Convenção 158 da OIT. Essa convenção, ela diz o seguinte, que não chegou, ela vai dizer que a convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional em 17 de setembro de 1992, sendo ratificada pelo governo brasileiro em 4 de janeiro de 1995. Então, entretanto, essa Convenção 158 da OIT não chegou a ser aplicada no Brasil, né, porque o Poder Judiciário a declarou incompatível com a Constituição, tendo em vista que os tratados internacionais têm no Brasil status de lei ordinária. Seria uma aula aqui sobre direito constitucional, mas não é o nosso caso. Ao passo que a Constituição, senhores, ela prevê a proteção do trabalhador contra a dispensa sem justa causa. Deve ser regulada em lei complementar, tá certo? Portanto, a Convenção de 1996, a convenção foi denunciada, né? Ela tinha uma previsão de limitação ao poder potestativo de dispensa do empregador, ao menos que existisse aí, para isso, a causa justificada, relacionada com a capacidade ao seu comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, né, estabelecimento ou serviço, não poderá o empregado ser dispensado. Artigo 4º. Na ótica da convenção, é possível ao empregador requerer a anulação da dispensa judicialmente ou valendo-se aí da arbitrariedade. O contrato de emprego nesse sistema só poderá ser terminado na hipótese de ato comportamental do empregado. Nós vamos ver essa jornada de trabalho, contrato de trabalho, também verificaremos, o que equivale aí à justa causa e a terminação por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais e análogos que deverão ser expressamente comprovados, tá certo? Princípio da inalterabilidade, né, contratual lesiva. Pelo princípio da inalterabilidade contratual lesiva, são, em regra, vedadas alterações do contrato do trabalho que tragam prejuízo ao empregado, né? Ao contrário, as alterações favoráveis ao empregado são permitidas, e inclusive incentivadas pela legislação no sentido dos artigos 444 e 468 da CLT, tá certo? Depois vocês dão uma boa lida nesses dois artigos aí, tá? Vale destacar aqui que não cabe no direito do trabalho a cláusula civilista de revisão dos contratos em razão de fato superveniente que tornem a sua execução excessivamente onerosa para uma das partes, a rebus sigo stante. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para os senhores? Que automaticamente alguns patrões aí entraram com uma revisão contratual pelo caso da pandemia. Mas não haveria ter como essa revisão pelo fato de que já tinha uma expressa lei vedando essa situação.
Os riscos do empreendimento, como eu já falei aos senhores, cabem exclusivamente ao empregador, nos termos do artigo 2º caput da CLT. O princípio da inalterabilidade, né, contratual, ele é automaticamente mitigado pelo chamado jus variandi, conferido ao empregador em decorrência do poder diretivo. Esse jus variandi torna-se lícito ao empregador efetuar pequenas alterações não substanciais no contrato de trabalho, né, de forma a melhor organizar sobre os critérios objetivos aí, né, ao seu empreendimento. Por fim, senhores, a existência da previsão legal expressa de alterações prejudiciais lícitas, como a reversão, parágrafo 1º, do artigo 468 da CLT e as alterações salariais mediante negociação coletiva, artigo 7º, 6º da Constituição Federal. Obviamente, são válidas, né? Princípio da intangibilidade contratual objetiva nesse sentido. Aí, senhores, as exceções a esse princípio, podemos trazer o artigo 468 e a súmula 372, que elas vão dizer aqui o seguinte: é lícita a reversão do empregado que ocupava cargo de confiança a qualquer tempo, né, ou sem motivo específico, lembrando que a reforma trabalhista, a remuneração independente do tempo de exercício no cargo de confiança, não incorpora o salário, né, falando que aí que a remuneração lá do cargo de confiança não vai incorporar no salário, tá certo? O artigo 468, parágrafo 1º, ele fala: não se considera a alteração unilateral a determinação do empregador, para que, a respeito disso, esse respectivo emprego reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança, tá certo? Porém, percebida essa gratificação de função por 10 anos ou mais pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, reverte o seu cargo efetivo, poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira, tá certo? Mantido o emprego no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir mais essa gratificação a partir de 10 anos. A reforma trouxe também essa súmula, a súmula deve ser cancelada ou alterada. O artigo 469 da CLT admite a transferência do empregado sem anuência, desde que sem mudança de domicílio, tá certo? Ou então o empregado pode ser mudado de domicílio, desde que não seja, pode mudar de trabalho, desde que seja no mesmo domicílio, tá certo? Sem justa causa, sem análise criteriosa, tá? Princípio da intangibilidade salarial. O princípio da intangibilidade salarial, já estamos chegando ao fim da nossa aula, tá certo? É o princípio segundo o qual não se admite o impedimento ou a restrição à livre disposição, né, do salário pelo empregado. Né? Tal princípio tem como pedra de toque a natureza alimentar do salário. A lei assegura ao trabalhador o montante e a disponibilidade do salário, né? A irredutibilidade salarial, prevista lá no artigo 7º da Constituição Federal, inciso 6º, né? O prazo para pagamento do salário, artigo 459, 466 da CLT, o modo e o local também para o pagamento dos salários, 465 da CLT, a vedação de descontos indevidos, né? Artigo 462 da CLT, a impenhorabilidade dos salários como regra, artigo 883, inciso 4 do CPC, a preferência dos créditos trabalhistas no caso de falência do empregador. Então, esse princípio da intangibilidade salarial, ele é primordial, porque ele proíbe todas essas coisas que nós elencamos aqui, né? A preferência dos créditos trabalhistas, conforme a lei 11.101, que é a lei de falência, né? A exceção ao princípio da irredutibilidade é o quê? Constante do artigo 7º e 6º da CF, é que, salvo dispositivo em convenção ou acordo coletivo, constitui exemplo da hipótese de ponderação, né, de interesses ante a colisão, né,
desses princípios. Este princípio protege o valor nominal aí do salário e não o seu valor real, né? Cabe esclarecer que os índices inflacionários não possuem previsão protecionista na lei, automaticamente. Ao longo do tempo, é possível admitir aí que o empregado perca o seu patamar financeiro por conta de planos econômicos, não sendo admitido apenas que o valor nominal do salário seja reduzido. É o que ocorre com alguns pensionistas, pessoas que ganhavam 3, 4, 5 salários. Com o decorrer dos anos, esse índice inflacionário foram sendo atingidos nos salários. E hoje a pessoa ganhava 4, mas está ganhando 2 salários. Por quê? Automaticamente foi atingida por esse índice inflacionário aí, tá certo? Mais uma vez de olho na jurisprudência, né, a súmula 248 do TST, ela fala desse adicional de insalubridade. Ele é um direito adquirido, né, porque a reclassificação ou descaracterização da insalubridade por ato de autoridade competente repercute a satisfação do respectivo adicional, sem ofensa ao quê? A direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. A Lei 13.467 de 2017, caso venha a ser pactuada a cláusula que reduz o salário do empregado, deverá haver garantias de que ele não será dispensado, tá certo? O artigo 611-A, parágrafo 3º da CLT, se for pactuada essa cláusula que reduz o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de sua vigência no instrumento coletivo. Princípio da irrenunciabilidade, também denominado princípio da indisponibilidade de direitos aqui, né? Esse princípio da inderrogabilidade ou princípio da imperatividade das normas trabalhistas, que são todos sinônimos. Ele informa que os direitos são, em regra, irrenunciáveis, indisponíveis e inderrogáveis, tá certo? Este princípio é importantíssimo para proteger o empregado, que muitas das vezes é coagido pelo empregador mediante os mais variados estratagemas aqui, sempre no sentido de renunciar a direitos, né, e, consequentemente, reduzir os custos do negócio empresarial, né? E aí, um exemplo de indisponibilidade extrema, né, comum na prática trabalhista, é o do aviso prévio, né? É corriqueiro que, em casos de demissão, né, sem justa causa, o empregado seja induzido a abrir mão do aviso prévio, direito que lhe é assegurado por força do artigo 21 da Constituição Federal, bem como do artigo 487 da CLT, e, neste caso, aplica-se a súmula aí, do TST, a súmula 276, que ela vai dizer que o aviso prévio renúncia pelo empregado, o direito do aviso prévio é irrenunciável pelo empregador, né? O pedido de dispensa de descumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviço obtido um novo emprego. Tá certo, pessoal? Pessoal, chegamos ao final dessa aula de hoje, tá? Tá postado no AVA uma tarefa para os senhores, tá? Não se esquecendo. Por fim, chegamos a esse final de principiologia aqui, né? Desse conteúdo de principiologia. Vimos tantos princípios gerais como os constitucionais e o do próprio direito trabalhista, mas tenho a certeza de que não esgotamos esse assunto, pois há muitas jurisprudências, súmulas e questões doutrinárias que serão estudadas no decorrer desse semestre. Como eu falei para os senhores, a questão trabalhista é uma questão, ela é muito extensa, ela tem muito conteúdo a ser tratado, nós não vimos nem 3% ainda, tá? E aí, qualquer dúvida, eu estarei tanto no WhatsApp como no portal do AVA, os senhores podem se recorrerem a esses instrumentos para tirar qualquer dúvida, tá certo? Pessoal, eu penso que na próxima aula nós faremos por webconferência, e eu gostaria da presença de todos os senhores, porque possivelmente
eu passarei um trabalho e esse trabalho será explicado por webconferência, tá? Cada um com o seu tema, né? Eu não sei se eu farei de grupo ou se eu farei individualmente, mas se for por grupo, os grupos serão cada um somente selecionar, dividir os temas, tá certo? No final aqui, tem aí no AVA uma tarefa, uma atividade avaliativa, tá? Essas atividades, né? Avaliativa não. Tem todas as atividades que a cada aula, a cada videoaula serão postadas. Não esqueçam que elas têm um prazo e esse prazo, depois de expirado, não tem como retornar a fazê-lo, tá certo? Pessoal, eu agradeço por chegarmos até aqui e na próxima aula, possivelmente, será por webconferência, mas eu os avisarei no grupo nosso do WhatsApp, tá certo? Bons estudos e qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à inteira disposição. Excelente estudos para todos. Até mais. E desculpe pelos equívocos aqui, tá certo? Muito obrigado. Pelos erros também.